A falta de transparência na utilização dos recursos públicos abre verdadeiras crateras por onde passam fraudes, corrupção e lavagem de dinheiro. Transparência, uma palavra que carrega o peso da esperança de milhões de brasileiros. Você com certeza já se perguntou por que pagamos tantos impostos e mesmo assim enfrentamos escolas precárias, filas intermináveis nos hospitais e ruas esburacadas? Enquanto isso, bilhões de reais desaparecem em esquemas, fraudes e superfaturamentos. No Brasil Sem Mordomia de hoje, vamos tentar entender como a transparência na utilização dos recursos públicos é o primeiro passo para construir um país mais justo e mais eficiente. E mais, vamos mostrar exemplos de como outros países já fizeram isso e como o nosso país, o Brasil, pode seguir esse caminho. A transparência é essencial para uma democracia saudável. Ela é o que permite que nós, cidadãos, saibamos como o dinheiro arrecadado com os nossos impostos está sendo utilizado. Sem ela, a corrupção encontra terreno fértil para crescer, desviando recursos que deveriam ir para a educação, para a saúde, para a segurança e para a infraestrutura do nosso país. De acordo com relatórios internacionais, o nosso país perde bilhões de reais anualmente em práticas ilícitas, em fraudes, em superfaturamentos, em corrupção. Imagine se todo esse dinheiro fosse usado para construir ou melhorar hospitais, melhorar escolas ou pavimentar nossas estradas. É por isso que a transparência não é apenas uma ferramenta, é uma arma contra a desigualdade. Vamos falar de um exemplo recente, as chamadas emendas PIX. Desde sua implementação, parlamentares, são senadores e deputados federais, já destinaram mais de 21 bilhões de reais a ONGs, prefeituras e estados. Mas agora tem um problema. Metade dessas ONGs, segundo auditorias da Controladoria Geral da União, sequer tinham capacidade técnica para executar os projetos propostos. O dinheiro foi para onde? É isso que não sabemos. E tem mais. Nos 100 municípios que mais receberam essas emendas, o índice de reeleição dos prefeitos chegou a impressionante 93%. Coincidência? Ou será que esses recursos foram usados de maneira estratégica para garantir votos, como uma versão moderna do pão e circo da Roma antiga? Enquanto o Brasil ainda luta por transparência, a Suécia já pratica isso há 248 anos. Desde 1766, eles têm uma lei que garante acesso público a todos os documentos oficiais. Sabe o que isso significa? Qualquer cidadão sueco pode verificar as despesas do primeiro-ministro, checar o imposto de renda de um juiz ou rastrear cada centavo gasto pelo governo. Lá, o segredo é a exceção, a transparência é a regra. O acesso público aos documentos oficiais são um direito constitucional previsto hoje na Constituição dos cidadãos suecos. Assim está escrito na Constituição sueca. Todo cidadão tem acesso aos documentos oficiais do poder. Conhecida como o princípio do acesso público, ela garante à sociedade sueca rastrear os gastos de ministros, deputados, vereadores ou juízes. Você quer ler os e-mails e a correspondência oficial do primeiro-ministro? Você pode. Você quer verificar as despesas do comandante supremo das Forças Armadas? Você pode. Você quer checar os dados de imposto de renda de qualquer autoridade? É isso mesmo, de qualquer autoridade? Você pode. Você quer saber como os diferentes órgãos públicos estão gastando os recursos públicos? Também pode. Isso parece um sonho para nós no Brasil. Mas se lá conseguiu, por que não aqui? Claro que nós podemos. Agora, voltemos ao Brasil. Em operações como a Overclean, onde conjuntamente atuaram a Controladoria Geral da União, Polícia Federal, Ministério Público Federal e a Receita Federal, houve um verdadeiro desmonte
de um esquema de corrupção e fraudes. Assim, vemos como a falta de transparência permite que esquemas milionários prosperem. Na Bahia, nessa operação, por exemplo, mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais foram desviados do Denox. Parte desse dinheiro foi usada para comprar 3 iates, 23 carros de luxo, 38 hospitais e joias, 3 aeronaves e 3 milhões em espécie foram recuperados. E um dos acusados, Francisco Nascimento, vereador lá em Campo Formoso, na Bahia, jogou pela janela do apartamento pouco mais de 200 mil reais que foram recuperados pela Polícia Federal. Enquanto isso, as comunidades lá na Bahia, que deveriam receber investimentos, continuam abandonadas. Mas a boa notícia é que nós, cidadãos, podemos mudar essa realidade. Exigir mais transparência não é apenas um direito, é um dever cívico. Isso começa ao acompanhar os gastos públicos em portais oficiais, denunciar irregularidades e pressionar nossos representantes para que eles tenham mais clareza e que eles também façam maiores fiscalizações e mais eficientes, é claro. Se em outros países conseguiram transformar a transparência em um pilar de suas democracias, o Brasil também pode, mas isso exige união, mobilização e, acima de tudo, vigilância constante. Transparência é mais do que um ideal, é a base de uma sociedade justa e igualitária. No Brasil Sem Mordomia, acreditamos que o conhecimento é poder e que juntos podemos construir um país melhor. O Brasil precisa de você. Junte-se a nós.